quero falar de um tema assim muito importante que eu já falei aqui algumas vezes e vou falar novamente, que é sobre a nossa mente. A gente tem que cuidar da nossa mente, sabe? É uma coisa assim muito importante, porque a nossa mente, ela é tudo que a gente ouve, que a gente aprende desde antes mesmo de nascer. Porque fala, os bebês, né, antes de nascer, já ouvem o que a mãe está falando, eles já conhecem a voz da mãe. Então, antes mesmo da gente nascer, já está tudo gravado. Tudo que a gente ouve, fala, fica aqui, ó, na nossa mente, no nosso subconsciente. Daí a importância da gente cuidar, né, da nossa saúde mental, emocional e psicológica, que é o que está faltando muito, sabe, ultimamente. Assim, o mundo, as pessoas estão assim, meu Deus do céu. E nós, se a gente não, assim, prestar atenção em nós mesmos, a gente acaba falando um monte de palavras erradas, faz barraco. Lá no meu passado, eu era assim um pouco ignorante, sabe? Eu já fiz os barraquinhos. Mas, graças a Deus, a gente vai aprendendo, sabe? Vai se libertando de muitas coisas. E nós, a gente tem muitas travas na nossa mente. Vamos, assim, analisar? Eu estou olhando, assim, para mim, analisando eu mesma. Quantas travas, quantas coisas que, assim, tá na nossa mente, no nosso subconsciente, que coisas que aconteceu lá há muito tempo, no passado, e que às vezes nos inquieta no nosso presente. A gente é cheio de travas. É onde que a gente tem que tomar cuidado, né, e ver o que está acontecendo. Não, o estresse meu tá muito. Olha, tem três estações da nossa vivência que a gente vive. Quando a gente está muito estressado, demais preocupado, a gente está vivendo lá no passado. Não, eu esqueci mais ou menos a ordem que eu sei que muitas vezes a gente sofre muito porque a gente vive no passado e preocupado com o futuro e às vezes esquece do presente. Eu esqueci o segmento, como que fala. A gente fica ansioso demais, muito preocupado. Vamos pular essa parte que eu esqueci. Esqueci o segmento aqui, como é que fala. Então, a gente tem que ver por que eu tenho tanto medo. Eu tenho medo de tal coisa exageradamente. Será que aconteceu? Coisas que às vezes a gente não lembra. Tá tudo registrado aqui, ó. Registrado. Tá tudo gravado. A nossa memória. Vê lá o computador? Tem a memória dele lá, tá tudo lá arquivado, né? Tudo que a gente grava, que vê que está ali, tá tudo arquivado. Assim é a nossa mente. Tudo que a gente fez, ouviu, que a gente vê, tá tudo aqui, ó. É onde que a gente tem que ter muito cuidado. Aí eu penso assim, gente, por que ter medo? Tipo assim, eu vou citar um exemplo meu aqui. Eu tenho muito medo, eu amo água. A água é o símbolo da vida, né? A água é o símbolo, né, é algo importante, né? A água purifica. Tem até os exemplos na Bíblia, né? Aquele que crê, que Jesus falou, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Já pensou? Se a gente deixar esse rio fluir dentro de nós, ele vai levar embora a tristeza, as mágoas, os sentimentos negativos, sabe? Ciúme, inveja, medo, vai levando esse rio que é o símbolo, né, da vida, que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus, ela tem que fluir dentro de nós. E aí a gente fica se perguntando, mas por quê?
como eu comecei a falar, eu amo água. Gente, quer ver eu ficar assim, ó, ficar me acalmar, eu estar vendo assim a água na beira de um rio, de sei lá, onde tem água, eu amo, sabe? Eu fico, me acalma, sabe? Eu acho muito bonita aquela calmaria assim da água, água correndo. Mas ao mesmo tempo eu tenho medo. Assim, o meu medo é assim. Se eu tiver pessoas à minha volta, eu entro na água, eu fico tudo ok. Mas eu não suporto a ideia de eu ficar perto de água, de muita água, sozinha. Não tem esse dizer, o povo fala assim, ai, queria estar numa praia deserta. Eu não, misericórdia. Na praia deserta sozinha? Não. É aí que eu tenho esse medo. Aí eu fiquei pensando, sabe o que aconteceu na minha infância, sei lá, no meu passado? Aconteceu alguma coisa que me deixou eu com esse medo de ficar sozinha perto de muita água. Ah, mas não fico mesmo. Para vocês terem noção do que eu estou falando, minhas crianças eram pequenas. A gente foi morar numa fazenda lá no fim do mundo. E aí tinha pouco tempo que a gente estava lá. Assim, eu fiquei pensando, gente, eu tava lá só eu e as crianças nesse momento. Eu falei, eu vou lá, tinha um rio. Eu ouvi falar que o rio era lá pertinho, passava perto. E eu falei, eu vou lá conhecer esse rio. Eu tava com minhas crianças, então eu tava tranquila, né? Mas eu achei que era uma aguinha, assim, um riozinho, uma correntezinha, assim, uma mina d'água. Assim, não tão grande, né? Sabe, é um corguinho. A gente fala corguinho. Aqui no Goiás a gente fala corguinho. Tem até uma expressão, né? Quando a pessoa exagera demais, tá falando, acontece uma coisa muito, muito grave, né? E tem essa expressão aqui no Goiás. E dessa vez pulou o corguinho. Tem esse dizer, isso aqui, né? E eu fui, né, pra conhecer, mas aí tinha muita. Passei embaixo de uma mata, assim, cheia de aqueles negócios lá, cipó, uns treinheiros lá, sabe, no caminho, trilheiro, sei lá como é que fala. E eu tô indo, eu tava até com a cabeça baixa, assim, porque tinha uns matos, assim, em cima, e eu com a criança no braço, né, minha filha, e foi. E o outro, meu filho andando, assim, próximo a mim, e eu com a cabeça baixa, assim, foi. Não era tão longe da casa. Quando eu olhei assim que saiu, que acabou que eu levantei a cabeça, que eu olhei o rio, penso na imensidão do rio, só aquela corrente, só tava conversando. Gente, mas quando eu vi esse tanto de água, mas eu saí num desespero, segurei na mão do meu filho assim e fui, mas eu não consegui nem ver o rio, de tanto medo que eu fiquei. E olha que eu tava com os meus filhos. Eu passei medo demais, sabe? Eu nem vi direito. Aí depois que eu fui lá, né? Acompanhada, que eu fui ver como que era o rio. Mas era bem grande, era assustador mesmo. Muito assustador, tanta água. Mas alguma coisa aconteceu, que eu não sei o que é, que me deixou eu com tanto medo assim de água. Mas eu não tenho medo de entrar numa água, sei lá, de tomar banho no rio, não. Igual eu já falei, se tiver pessoas à volta, eu sozinha não. Então a gente tem que descobrir por que eu tenho tanto medo. E aí isso acaba. Aí tem pessoas que guardam mágoa, às vezes ele ouviu uma palavra negativa que deixou ele triste. Aí a pessoa. Tem pessoas que têm depressão crônica. É aquela depressão que ele convive com ela a vida inteira. Eu conheci muitas pessoas assim, conheço. Traumas da infância, coisas que aconteceu lá na vida dele, que deixou ele muito triste. E ele carrega aquela tristeza, aquela mágoa a vida toda, não consegue se libertar. Principalmente quando não consegue liberar perdão.
Aí fica mais complicado. Então, voltando aqui ao assunto da nossa mente, a gente tem que cuidar da nossa mente, sabe? O que está acontecendo comigo? Por que eu, às vezes, eu estou tão estressada, desse jeito, nervosa, agitada? Algo errado tá dentro de nós, dentro do nosso interior. Porque não é normal. Assim, triste a gente fica, é claro, a gente é ser humano, a gente fica triste, fica nervoso, com raiva mesmo, português bem claro. Tem hora que dá uma raiva assim na gente, né? Dá vontade de chutar o balde, de falar um monte de coisa, sabe? Se a gente for sincero, verdadeiro com a gente mesmo, a gente acontece, tem momentos ruins na nossa vida, né? Toda hora que é mar de rosa, lá. Tem hora que a gente passa por situação assim difícil. Mas quando está exageradamente, a pessoa não tem sossego mais, não tem alegria, não tem paz, não tem ânimo para nada, a mente tá parada, é cheia de travas, de coisas que não consegue se libertar. Nós temos que nos libertar, procurar dentro do nosso interior o que está acontecendo, o que está acontecendo comigo. Vou citar outro exemplo. Tanto que a nossa mente sei lá, é muito especial, mas ao mesmo tempo é complicada. Se a gente não cuidar dela, a gente, fica meio, sei lá. Eu tinha um problema aqui no Goiás a gente gosta muito de pamonha. Pamonha e piqui é com nós mesmo. Mas só que eu, desde um tempo, gente, falar que é pra me fazer a pamonha, ir lá, pegar o milho, descascar, ralar, eu tinha pavor. Sim, é de verdade mesmo. Eu nunca tinha feito aqui na minha casa. Lá, quando eu era solteira, tinha lá, os povos faziam, meu pai e tudo. Mas depois, na minha casa, eu mesmo ir lá fazer, eu não fazia de jeito nenhum. Eu tinha verdadeiro pavor. Se chamasse vamos... Às vezes a família reúne, nós vamos fazer pamonha em tal lugar assim. Nossa, aquilo me dava angústia. Falava, nem tem que ajudar a descascar milho, esses trem. Não. Nossa, aquilo pra mim era uma tristeza. Aí eu fiquei pensando, gente, por que, né, que eu tenho isso dentro de mim? Eu não fazia pamonha aqui na minha casa de jeito nenhum, por conta disso aí. Só de ter que fazer o preparo da massa, esses trem para fazer a pamonha. Eu prefiro comprar pronta, ou se eu for convidada para ir na casa de alguém para comer, eu vou. É umas coisas assim estranhas, né? Aí eu já tinha esse problema. Aí um dia, eu fiz uma vez uma pamonha em casa, assada, porque a gente ganhou o milho, foi ganhado aí, para não perder, né? Eu tive uma ajuda lá e a gente fez mas nossa, que pra mim foi... Aí, olha o tanto que a nossa mente, quando a gente não está bem, o nosso emocional, o nosso psicológico, quando a gente está triste, abatida, a gente atrai. Quando a autoestima da gente está baixa, quando a gente não tem amor próprio, não se ama, está passando por momentos difíceis. Às vezes a gente passa por situações difíceis, toda hora a gente passa. Mas a nossa autoestima está boa, nosso astral está bom, a gente resolve os problemas e vai, a vida que segue. Mas quando a gente está com a autoestima baixa, nosso psicológico abalado, que a gente não está se amando, a gente só atrai coisas negativas, é incrível. Parece que o inimigo, não, ele sabe das nossas fraquezas, e aí que ele vai lá, sabe, usa pessoas para nos aborrecer, aí que a gente atrai só coisas negativas. Um exemplo disso, eu continuando aqui esse assunto aqui do milho, né, aí um dia eu ouvi aqueles povos que saem vendendo na rua, os ambulantes, gritando, o milho, você quer? Vendendo. Eu pensei assim, gente, eu vou fazer uma pamonha aqui em casa, eu vou me libertar desse negócio que eu tenho de não querer fazer pamonha aqui na minha casa.
E nessa época eu tava passando uma fase, sabe? Aquela fase que você pensa assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu tava passando por uns problemas difíceis. Meu astral tava, meu emocional tava abalado. Minha autoestima tava lá no chão, nem lá no chão, parece que tava lá, furou um buraco e jogou ela lá. Tão mal que ela estava. Mas mesmo assim eu estava tendo força para cuidar da casa, cuidar da vida. Aí eu pensei, eu vou me libertar desse problema. E fui comprar o tal milho. Eu não estava bem. Quando eu cheguei lá, era um caminhão bem grande, cheio de milho. Era um casal. Gente, esse povo começou a zoar com a minha cara. Sabe aquele povo besta, parece que estava manifestado lá, né? Parece não estava, sabe? Porque uma pessoa normal não faz essas coisas, não. Eu fui para comprar, falei, gente, fui para comprar. E eles começaram lá com as piadinhas, a gente tá vendo, bobinho demais, mas eu percebi, né? Fazendo zoada lá com a minha cara, fazendo curtição, e uma risaiada, sabe? Que as pessoas, quando eles estão de grupinho, eles ficam falando por código, né? E começa a rir, a gente sabe que tá rindo da gente. Gente, mas aquele, nessa época eu não sabia ter controle, não, era meio barraqueira. Mas só que eu controlei, eu falei, eu não vou falar nada. E esse povo fechar a conta e tal, eu... Em vez de ter deixado e vir pra dentro, não. Eu fui comprar o tal milho. Mas só que eu não falei nada. Mas eu olhei com um olhar tão ruim. Você vê a força do olhar? Que a gente tem que ter cuidado com o nosso olhar. Minha cara já não é lá assim, né? E quando fica fechada, aí já viu, né? Gente, mas eu fechei a cara, eu fiquei numa cara, eu olhei com tanto ódio, assim, eu tava errada, né? A pessoa errou, eu também errei. Porque eu tava mal, eu atraí só coisa negativa. E eu não falei nada, engoli seco. E eu olhei assim com tanto olho feio que o povo ficou sem esse. Porque tô na hora, assim, só perdendo. Porque o olhar também fala, né? O silêncio fala mais do que as palavras. A gente entende o silêncio. No olhar a gente entende o que a pessoa está falando pra gente, se a gente prestar atenção. E eles esquentou na hora, sabe? Ficou assim, bonzinho. E eu não falei nada. Peguei esse tal desse milho que eu devia nem ter comprado, que já estava debaixo de coisa negativa. E peguei esse, me dei um arranco nessa sacola. E estava parado de frente do meu portão. E eu peguei esse portão, mas eu bati esse portão com tanta força na cara desse povo. Agora vê, eu agi de maneira errada, assim. Eu estava com a razão, mas às vezes a gente tem a razão, mas se a gente não souber administrar, a gente perde a razão. E eu vi que esse milho, eu nem sei o que eu fiz desse milho, de tanta raiva que eu fiquei, minha vontade era jogar fora. Eu nem lembro, assim, isso já faz tempo, isso já tem mais de 20 anos que aconteceu. Aí daí pra cá eu tomei mais birra ainda da tal de fazer pamonha. Aí que eu fiquei mais contrariada. Quando eu ouvi alguém gritando, o milho, vendendo os vendedores ambulantes, que não tinha nada a ver com a história, eu ficava nervosa. Não sei o quê. Os inocentes pagando pelos pecadores por conta desse acontecido. E eu fiquei com esse negócio na minha mente. Eu falei, não compro mais nada desses vendedores ambulantes, mas não compro mais, acabou. Fiquei muito tempo guardando essa raiva, sabe? Nessa época eu não estava curada, liberta, sabe? Não tinha amor próprio, não me amava. Eu estava num momento ruim da minha vida. Graças a Deus passou. Aí esses dias aí, mais de um mês, eu pensei, gente, eu vou libertar. Essa trava que está dentro de mim, na minha mente, vai sair. Eu não vou ficar guardando esse sentimento negativo dentro de mim, não. Porque eu não podia ouvir alguém gritando, me vendendo, que eu ficava indignada. Assim. Lembrava desse acontecimento, quer dizer, eu não tinha perdoado. Porque eu lembrava. Aí eu falei, eu vou comprar milho. Passou a pessoa aí, eu fui lá. O rapaz super educado, completamente. Eu achava que todos os vendedores de milho eram igual aqueles casal que passou na minha rua. Eu pensava, na minha mente era assim. Aí eu impliquei com todos. E eu fui, comprei o milho, o rapaz super educado.
tal. Aí eu falei, vou fazer pamonha, vou tirar esse troço ruim da minha mente, da minha cabeça, que isso não é certo, não, isso não é de Deus, não. E fui toda feliz e eu mesmo sozinha fiz a pamonha, ficou ótimo. Daí eu fiz de novo. E essa semana eu fiz de novo. Vou até mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. Olha, eu aprendi a fazer, ó. Eu lembrei do meu pai, né? Ele fazia pamonha, ele explicava pra gente. Olha, como eu ficava, mas como é que a gente sabe quando o tempero já tá bom? Que a gente vai colocando o sal, o óleo, como que a gente sabe? O meu pai falava assim, quando a massa tiver granada, ele falava assim, né? E eu falava, que é isso, pai? Eu não entendia. Mas hoje eu aprendi. Aí eu lembrei do que meu pai me falava, e eu fui fazer e fui prestando atenção. Quando a massa vai ficando, o sal já tá na medida certa, o óleo, a massa vai ficando diferente, ela vai ficando mais consistente. A gente que vai fazer, a gente sabe como que é. Então me libertei. Já fiz pamonha 3 vezes. Acabou. Aquele casal que me importunou e ficou... Eu nem lembro mais. Quando eu lembro assim também, eu não fico mais chateado igual eu ficava, de jeito nenhum. Assim, eu me libertei, essa trava. Então, tem certas coisas na vida da gente que a gente tem que procurar. Mas por que está acontecendo isso? Por que eu tenho raiva de tal coisa? Por que eu tenho medo demais? Por que eu tenho tantos ciúmes? Porque tem pessoas que têm ciúmes demais, aquele ciúme doentio. É uma doença que Deus me livre. Ciúme a gente tem, claro, todo mundo tem, mas na medida. Tem gente que é exagerado demais, meu Deus do céu. É um sofrimento. Alguma coisa aconteceu, alguma trava está na mente da pessoa, que não é possível. É inseguranças, uma insegurança demais. Eu falo assim, tudo que eu falo com vocês são coisas que eu já vivi, que eu já passei. Mas graças a Deus eu estou, assim, cada dia eu estou me libertando. Mas por quê? Eu só aprendi a viver em paz comigo mesma a partir do momento que eu aprendi a me amar, a me valorizar, tá? Fala, conhecereis a verdade vos libertará. Às vezes a gente vê, ouve tantas coisas, mas a gente não põe em prática dentro de nós. Então, a partir do momento que eu aprendi a me amar, a me valorizar, minha autoestima ficou boa. Eu já sei lidar com os problemas assim que vêm para mim. Eu falo que eu não tenho problemas. Os problemas que vêm na minha direção, eu já tenho mais controle emocional e psicológico para resolver. Hoje, se fosse hoje, quando eu passei essa situação com esse vendedor de milho, esse casal, a minha atitude ia ser completamente diferente. Ou talvez nem tinha acontecido nada, aconteceu por minha culpa mesmo, porque eu estava tão negativa, tão baixa astral, triste, que eu só estava atraindo coisas ruins para mim mesmo. É a importância da gente cuidar do nosso psicológico, do nosso emocional, sabe? Para saber falar na hora certa, responder na hora certa. Nós temos que aprender com Jesus, com o Senhor Jesus. Ele ficava nervoso também, porque ele era 50% Deus e 50% homem. Mas só que ele tinha um controle emocional, psicológico tão assim maravilhoso, que ele sabia, ele tinha assim, ó, aquele controle sobre os inimigos que estavam à volta dele. Não via ele fazendo escândalo, brigando, não. Ele falava firme e forte, punha a pessoa no lugar dele, sem fazer, como diz, sem escandalizar, né? Sem falar, sem pecar. Vê lá o caso da mulher adúltera, o povo, ai Senhor, você é pecador, o que o Senhor fala, né? Mas eles queriam atacar, ir contra ele, prestando atenção nas palavras, o que ele ia falar. Por isso que é importante as nossas palavras, a gente tem que pensar antes de falar.
A Lindomar, algum tempo atrás, não pensava, não. Qualquer coisinha ficava nervosa e tal. Não. Eu estou aprendendo a ter controle emocional. É falta de controle emocional. Quando a gente sai falando, brigando, nem presta atenção, já sai brigando. Tá errado. Então, Jesus, ele punha as pessoas no lugar deles, calmamente, dava a resposta certa. Aí o povo lá importunando ele, o que nós sai, Senhor? O que o Senhor diz? Nós joga pedra nessa mulher, o que nós sai na lei de Moisés? O povo focado com lei. Muitas pessoas vivem lá na lei, no tempo da lei. A lei é maldita. A lei, por isso que Jesus veio, para desfazer essas coisas. Ele cumpriu a lei, mas deixou a graça para nós seguir. E muita gente está estacionado lá na lei, não sei das quantas lá, o povo tá lá vivendo isso aí. Mas tem que obedecer tudo, né? O pé da letra também, né? Só obedece se convém, né? E Jesus falou, olha, o que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Escreveu lá no chão o erro, o pecado, que eles também pecavam mais que a mulher, pronto. Então Jesus, ele sabia, a gente tem que aprender com ele. Saber falar na hora, no momento exato. Tem que dizer assim, tem que saber, né? Às vezes a gente está no lugar certo na hora errada. Ou às vezes no lugar errado na hora certa. Então é assim, a gente tem que saber ter um equilíbrio. Então é isso que eu queria falar com vocês. Vamos cuidar da nossa mente, sabe? Não se preocupar demais. Vê o que está acontecendo dentro de você. Você está angustiado, sofre de depressão. Não, busca dentro de você. Por que eu sou tão triste assim? Por que eu não consigo ser feliz? Eu não consigo sorrir? Tem muita gente que está vivendo assim. É uma tristeza, sabe? Uma amargura. Ele vive, ele trabalha, ele conversa, sabe? Ele vive. Mas é um morto ambulante. Porque ele tá vivo, ele tá cuidando, mas ele não tem alegria para nada, não tem paz na alma. Nada tá bom. Aí é onde que tem que buscar dentro do interior. Não, por quê? Faz uma pergunta para você mesmo. Por que eu estou tão triste assim? Não consigo ser feliz, ser alegre. Eu não consigo me amar ninguém. Porque se a pessoa não ama ele próprio, a si mesmo, vai amar ninguém também. Então, tem que procurar dentro de nós. O quê? Por quê? Pergunta para você mesmo. Por quê? Aí a sua mente o seu subconsciente vai ajudar você a lembrar. Tal coisa aconteceu assim, assim. Tem aí os psicólogos, eu não sei como é que fala o outro segmento aí. A pessoa vai conversar lá, eles vão descobrindo, né? O que aconteceu para a pessoa estar com tal problema. Eles sabem, né, a maneira certa. Mas nós temos a mente de Cristo. Cristo falou que nós temos a mente dele. A nossa mente é poderosa. A nossa mente tem o poder de bênção e também poder para destruir, às vezes, nós mesmos. Né? A nossa mente é poderosa. Porque nós temos a mente de Cristo. Está vendo que a nossa mente tem poder? Os pensamentos. Por isso que a gente tem que ter pensamentos bons, pensamentos positivos. Falar palavras boas. Porque tudo que saiu da boca, acabou, filho. Tá num lugar qualquer, tá gravado aqui. Não apaga nunca mais. É onde a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, os nossos pensamentos. Ninguém sabe dos nossos pensamentos, mas, como diz o povo, a lei do universo, né? Que a lei do universo é Deus. O próprio Senhor Deus, ele é o universo, ele é tudo. Então, ele sabe dos nossos pensamentos. A gente pensa assim, só eu que estou sabendo dos meus pensamentos negativos, pensamentos ruins, tramando maldade, mas só que não está escondido, né? Deus está vendo tudo. Então, é isso que eu queria falar com vocês. A gente tem que destravar nós mesmos, isso quem pode fazer nós mesmos. Ama você, nós temos que nos amar, buscar dentro de nós por quê? Por que está acontecendo assim? Por que essa tristeza? Por que essa angústia? Por que essa raiva, essa vontade de pegar e, sei lá, e
e brigar e falar um monte. Por que tanto ciúmes? Por que tanto medo? Por que tanta insegurança? Porque o mundo hoje está assim. É tanta insegurança, tanto medo, tanto ódio. Por quê? Falta de amor. Não é esse amor que você vai lá, faz uma cesta básica, entrega para um pobrinho lá. Ah, dá um cobertor lá na rua. Ah, você acha que está amando essa pessoa. Faz parte, é lógico. Mas eu já vi muita gente que ele cuida do mundo, tudo à volta dele, ele está cuidando. E ajuda um, ajuda outro. Mas ele mesmo é infeliz. Ele não ama ele mesmo. Vai adiantar? É perder tempo. Às vezes faz para, sei lá, para o outro ver que ele está fazendo coisa boa, que ele está amando o próximo. Mas ele mesmo não ama, não está amando a si próprio. Vai adiantar isso? Primeiro lugar é amar nós mesmos. Ama você em primeiro lugar. Aí sim você vai ter condições de amar o seu próximo, de ajudar, de fazer coisas boas, mas fazer com alegria, fazer por amor. Não é para fazer para preencher o vazio da sua alma, não. Tem gente que faz o bem para preencher o vazio, para se sentir bem. Tem gente que faz maldade com o outro para ele se sentir bem. Tem isso também. Então é isso aí que eu queria falar com vocês. Não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no nosso canal. Eu agradeço a todos vocês, aos meus amigos estrangeiros, o meu muito obrigada. Seja membro também aqui do nosso canal, deixem um valeu para nós, eu agradeço. Então é isso aí, Deus abençoe a todos vocês.